Será que tem remédio pra curar do tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou pensado ao acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Em tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Em tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, cantava ocupada. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, 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 calma. Não precisa de pausa. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, público aqui da nossa região de fronteira, Júnior Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul e demais municípios aqui no entorno. Então, estamos começando a nossa live, dia 6 de julho de 2020, sobre o Covid-19, o que é e como prevenir-se, né? Então, essa live, ela está no contexto educacional, no contexto da extensão, da Unitri, da parceria com a UCEF, né? Nós temos esse objetivo de divulgar informações sobre a doença, né? Sobre o vírus e, sobretudo, como nos prevenir, né? Como nós devemos evitar que isso chegue até nós. Então, para contextualizar, essa é uma live que nós articulamos algumas parcerias aqui na nossa região, dentre as quais gostaria de destacar a própria UCEF, o próprio Centro Universitário, através dos 3 cursos que são ofertados aqui no campus Unitri, em Barracão, o curso de agronomia, o curso de fisioterapia e o curso de biomedicina. Também os cursos ofertados pela Unitri, que é o curso de administração, curso de pedagogia e o curso de ciências contábeis. Para além disso, nós temos os parceiros externos. O Comitê do Consórcio Intermunicipal de Fronteira, do CIF, né, o Comitê de Combate à Covid, né, e a sua organização, no qual fazem parte as secretarias municipais de saúde, dos municípios de Barracão, de Dionísio Cerqueira e de Bom Jesus. Também a Associação Comercial, a Ascoagrim, né,
através da sua presidência, a presidente Raquel, nós fizemos essa articulação para estar distribuindo essa live para todos os associados e todo o corpo de diretores, né? Também o grupo social La Fronteira, né, de liderança, que nós temos aqui desde Dionísio Cerqueira até Capanema, que envolve aproximadamente 14 municípios da faixa de fronteira, né? Então, todas essas instituições são parceiras nossas para esta live. Também um recado para os nossos acadêmicos, tanto da UCEF quanto da Unitri, que façam digamos assim, o check-in lá no chat do Facebook ou do YouTube, escreva seu nome e escreva o período, né, que está cursando, porque vai ser por ali que a gente vai fazer o controle para fazer as declarações para as hora-atividades, né? Então, é importante fazer esse check-in. Também gostaria de agradecer aí na técnica aí que está fazendo essa live ser possível, o Sadi aí de Itapiranga, que controla todos, digamos assim, os equipamentos técnicos, o Thiago aqui da Unitri, a Monique também, toda a parte de design, enfim, da divulgação, né? Então, essa parte técnica é importante a gente citar e é importante a gente agradecer. E agradecer também todos os professores, todos os coordenadores da Unitri, enfim, que ajudaram a mobilização e a divulgação dessa live, né? Então, como eu já falei, o objetivo dessa fala é para explicar o que é o vírus, o que é o Covid e como prevenir-se, né? Então, nesse contexto, nós temos a grata satisfação de ter dois professores aqui conosco, dois importantes, depois eles vão se apresentar também, se são especialistas na área, enfim, mas estudam essa temática do vírus, né, e são professores do curso de odontologia da UCEF em Chapecó. Então, o professor Ângelo Parisotto, que é cirurgião dentista, coordenador adjunto do curso de odontologia da UCEF Chapecó, especialista em cirurgia traumatológica e facial. Bucomacofilofacial. Professor, depois me corrige aí o termo, tá? E a professora Paula Marchiori, ela é enfermeira, docente do curso de odontologia da UCEF Chapecó, especialista em enfermagem do trabalho e mestre em ciências da saúde, né? Então, são esses dois professores que estarão conosco falando sobre o Covid e as suas prevenções, né? A gente combinou, professores e ouvintes que acompanham a nossa live, aproximadamente 20 minutos de fala de cada professor, e após nós teremos um tempo para as perguntas, para a interação, né? Então, por gentileza, podem fazer as suas perguntas, as suas dúvidas ali no chat, tanto do Face quanto do YouTube, que nós vamos direcionar as perguntas, tá? Vamos procurar encerrar por volta das 8h30, 8h40, né? Os professores têm outros compromissos posteriormente. Então, conforme o combinado, eu passo a palavra ao professor Ângelo Parisotto para ele iniciar. Ok, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Agradecer ao convite do pessoal da Unitri, que sempre foram muito parceiros nossos na UCEF, né? Complementando ao que o professor Jonas apresentou, eu sou professor no curso de odontologia aqui na UCEF Chapecó, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em patologia bucal. E eu sei que é armadilha, tá, Jonas? O bucomaxilofacial é artimanha. E também sou especialista em estatística, né? E eu trabalho bastante com os dados já há algum tempo com um grupo de pesquisa que tem trabalhado basicamente com a epidemiologia da Covid, de acordo com a disponibilidade dos dados, é claro, né? Porque hoje em dia a gente está num momento de pandemia que tudo fica às vezes ainda um pouco obscuro. E a gente está aqui justamente, tanto eu quanto a professora Paula, para trazer para vocês algumas elucidações. A gente sabe que vocês estão cansados de ouvir muita coisa que está por aí, tem muita informação circulando. E o papel, tanto da Unitri quanto da UCEF,
de qualquer instituição de ensino superior é ser embasada na ciência e trabalhar com critérios científicos para a gente tentar guiar vocês para o melhor raciocínio possível, junto uns com os outros, para que a gente tenha um bom desenvolvimento e passe por esse momento delicado da maneira menos traumática possível e com a maior quantidade de conhecimento que a gente puder ter, tá bom? Então, eu vou começar a minha fala fazendo uma apresentação, se puder subir ela para mim, por gentileza, Cedi, em que a gente vai entender um pouquinho sobre a epidemiologia da Covid, tá bom? Um pouquinho sobre ela em geral, na verdade, tirar algumas dúvidas para vocês. Ok, em primeiro lugar, eu vou trazer alguns pontos rápidos que eu acho que eles podem ser importantes. Todo mundo aqui ouve falar de testar. E eu acredito, francamente, que teste seja a melhor maneira que a gente tem de acompanhar uma doença. A gente precisa saber como ela evolui. A gente não pode pensar em qualquer acompanhamento epidemiológico de uma doença sem saber onde que ela está, com quem que ela está, quem que está com ela, para poder isolar as pessoas corretamente, para poder separar elas da maneira correta, né? Na verdade, não é o único recurso que se tem, mas com certeza é o melhor, né? A testagem permite que a gente mapeie essa doença de uma maneira. Só que a gente não entende muito bem como essa testagem é feita, né? Então, um pouquinho do que eu quero falar para vocês aqui hoje é sobre a testagem. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão ver muitos testes por aí. Vocês vão ver testes em farmácia. Vocês vão falar que está tendo teste. Vão me falar de falso negativo, de falso positivo, que deu negativo, mas depois tinha tido. E ninguém sabe muito bem o porquê disso. Na verdade, muitas vezes essa informação não é bem difundida, né? A gente sabe por quê, mas essa informação não é tão bem difundida. Então é isso que eu vou tentar elucidar para vocês um pouquinho. Até para que ninguém saia, tenho certeza que muitos de vocês são empresários, muitos de vocês são empresárias, professores e professoras, donos de comércio, acadêmicos, por que não? Ou alguns de vocês simplesmente querem fazer essa testagem e não sabem o melhor jeito de fazer ou qual o momento de fazer ela, tá? Então vamos tentar entender isso um pouquinho para começar. A gente fala de testes, mas que testes são esses? Esse aqui que eu trago para vocês é o meu favorito, tá? É o RT-PCR. O RT-PCR é o que é o mais utilizado por aí, né, pelas secretarias de saúde. É um teste que é um teste do SWAB, que chamam. SWAB é esse cotonete que vocês estão vendo na imagem. O RT-PCR, é feita a coleta com esse SWAB lá atrás na mucosa nasal e orofaríngea, que é aquela mucosa para trás lá da garganta, sabe? Passa aquele swab lá no fundo, então ele não é gostoso, tá? Mas ele não dói para ser feito. Essa coleta, ela tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque você tem que averiguar se você está com o vírus, você vai coletar um pouco do vírus naquele momento e naquele teste, naquele swab, você vai ver se você continha vírus lá. Ângelo, então isso aí vai em direção àquela ideia que eu tinha ouvido falar algum tempo atrás, que fazer gargarejo com limão, com gengibre, com sei lá que katsu, com alho, aí vai me ajudar a me livrar da Covid, não é verdade? Não, gente, não é verdade. O vírus ele se manifesta na região do trato respiratório superior também, mas ele está muito mais impregnado, digamos assim, para ficar claro, em umas células mais profundas, no teu trato respiratório inferior. Ele também ele não fica apenas na superfície, tá? Não está só naquela área lá que a gente passa o suave. Então, você fazer gargarejo com o que quer que seja não vai te adiantar, tá bom? Vamos começar por aí. Ele é o que nós chamamos na pesquisa de padrão ouro. O que é algo padrão ouro? Ele é o melhor que a gente conhece, ele é o que nós temos como critério a ser batido, tá? Ele é o nosso critério que é bem estudado, que se sabe que funciona, que tem uma efetividade considerável, né? E ele é, hoje em dia, o que nós temos que procurar melhorar. A partir dele que a gente procura melhorar as coisas, tá bom? E olhem qual que é o grande charme da coisa. Ele deve ser feito até o 12º dia da manifestação de sintomas. Sabem por que isso? Porque assim como qualquer exatamente não, mas a maior parte das doenças virais, ela tem um ciclo que ela manifesta uma maior quantidade de vírus no teu corpo. Se você vai fazer isso depois do 12º dia, talvez a quantidade de vírus que você tenha não manifeste
não se manifeste na tua orofaringe na hora da coleta. Então, o teu exame vai dar negativo. Entenderam? Então, nesta hora, se eu não coletar isso durante o meu período sintomático, né, lá na frente, no 20º dia da minha manifestação de sintoma, o RT-PCR não vai ser o melhor exame para mim, não é verdade? Mas então, qual é o outro exame que a gente tem? Este aqui eu ouvi falar, Angelo, teste rápido. Vi para vender na farmácia? Deve funcionar, não deve? Assim, ó, todos esses testes aqui, eles têm uma indicação precisa. O teste rápido não é diferente, tá? Ele é muito fácil de se conseguir hoje em dia, né? Todo mundo fala, nossa, vamos difundir horrores de testes rápidos por aí. Isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma alta taxa de erro, por alguns motivos. Ele vai pegar as imunoglobulinas do teu corpo, tá? Ele vai pegar o que são as imunoglobulinas? São os anticorpos específicos do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, tá? Ele vai pegar aqueles anticorpos específicos, só que ele precisa ter uma certa minúcia para ser feito, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Então, nesse processo de coleta de amostra e confecção de resultado, de tratamento desse resultado, de fazer análise, você tem muitos erros técnicos a partir daí. Sendo que, em vários casos, o falso negativo dele, ou seja, ele deu negativo quando, na verdade, você tem teve a manifestação do vírus, em até 70%. Então, ele não é um teste para ser comprado a rodo e ser feito de maneira leviana. Tá? Ele tem uma certa responsabilidade a partir daí. E ele tem uma característica importante. Ele averigua anticorpos para o SARS-CoV-2. Por que isso? O que isso quer dizer? Que ele vai se manifestar só depois que o meu corpo já reagiu ao vírus do SARS-CoV-2, começou a produzir anticorpos específicos para ele, e isso a gente só começa a ter, ou a ter uma quantidade mais considerável disso, a partir do 10º dia de manifestação de sintomas. Então, tu entende que eu fazer isso no dia que eu tô que eu tive minha primeira febre, meu primeiro resfriado, minha primeira gripe, minha primeira tosse, né? Gripe não é a palavra certa, tá, gente? Que eu tive a minha primeira febre e tive a minha primeira tosse, não é prudente, não é verdade? Então, esse aqui é um teste lá para frente para nós pensarmos em fazer. Aqui nós temos a sorologia. A sorologia serve para quê? Ele é um exame de sangue, é feito em laboratório, tá? E ele avalia os anticorpos do SARS-CoV-2. Pô, Angela, é igual ao teste rápido? Em alguns aspectos, sim. Ele vai averiguar algumas imunoglobulinas específicas em relação a se você tem elas no teu organismo e qual a quantidade delas que você tem para o SARS-CoV-2. Isso é importante para você saber se teve contato com o vírus em algum momento e se você desenvolveu manifestou essas imunoglobulinas. Por que isso acaba sendo interessante? Isso ajuda a gente a determinar um parâmetro de imunidade. Não se sabe se ela dura, quanto tempo ela dura e o quão efetiva ela é. Isso a gente não sabe ainda. Mas vai me ajudar a entender se em algum momento eu tive contato com o vírus. Tá bom? E ele também, pelo mesmo motivo do teste rápido, também deve ser feito a partir do 10º dia. Tá? Aquela mesma lógica, se eu vou averiguar os meus anticorpos, as minhas imunoglobulinas, eu já tenho que desenvolver essas imunoglobulinas no decorrer do tempo também. Tá bom, pessoal? Beleza, Ângelo. E eu acho um saco usar máscara. Não gosto de máscara para academia. Eu não gosto de máscara para quando eu encontro com os amigos. Eu gosto de tirar a máscara e dar beijinho. Eu só gosto de dar abraço. Eu não gosto de falar de máscara. Ninguém me ouve quando eu falo de máscara. É um saco de usar, né? Putz, é um saco. Mas será que ela ajuda? Então, nessa hora, eu vou fazer um apelo para vocês. Independente de quais atividades estiverem voltando para vocês, tá? O uso de máscara vai se tornar uma constante. Sabem por que a China, os países asiáticos responderam tão bem, tão rápido a essa pandemia de Covid? Um dos motivos, claro, além de um lockdown intenso que eles fizeram na China logo no começo, um dos motivos para isto é que o uso de máscaras já era cotidiano nos países asiáticos, desde o período da gripe espanhola, que foi uma outra pandemia no começo do século XX, né, da dita de gripe espanhola, em 1918, que correu o mundo em 3 anos, né? Desde aquela época, nos países asiáticos orientais, já se tinha hábito de máscara. Depois, no começo dos anos 2000,
eles tiveram um surto de SARS, que era bem parecido, é o avô da Covid que a gente tem hoje, né? E lá eles intensificaram ainda mais o uso de máscaras, tanto que hoje eles são os principais fabricantes de máscara do mundo, porque eles são o principal mercado consumidor de máscara do mundo, né? Então, hoje o uso de máscara para eles é cotidiano. Quanto mais a gente trouxer isso para o nosso hábito, melhor. Então, a história de a gente não usar máscara, mesmo que eventualmente algumas autoridades falem o contrário, vai na total contramão da ciência, tá? Usar máscara é efetivo e ajuda bastante. Vocês vão entender por quê. Isso vale muito para doenças respiratórias. Olhem esse estudo aqui. É um estudo, se eu não me engano, é de um grupo de pesquisa indiano, né? Que com o uso da máscara demonstrou a partir de 2 polegadas a partir do rosto, como a gente não tem essa difusão para frente das gotículas de saliva. Porque assim, ó, a COVID, ela passa a partir de superfície, contato com mucosas, contato com o olho, então nós temos que tomar cuidado. Mas o principal meio de transmissão dela é sempre a partir de contato interpessoal. É a partir de gotícula de saliva, é a partir de espirro, é a partir de tosse. Então, aí que a máscara brilha. Então não adianta nada você para limpar o teu corrimão se você não vai estar usando máscara para isso. Ou lavar a mão se você está sem máscara. Tá? Ao mesmo tempo, só a máscara, sem medidas de distanciamento social e etiqueta da tosse, e lavagem de mãos e higiene, também não funciona. Então a gente precisa. Uma boa parte do nosso papel aqui hoje é fazer vocês entenderem o que funciona, como funciona e por que fazer. Né? Percebam que, eventualmente, quando a máscara não é correta, a gente tem um vazamento dessas gotículas a partir da parte de cima, né? Eventualmente, com a umidade, nós temos um vazamento a partir da máscara da parte de baixo e até uma determinada distância. Só que também tem um ponto importante. Essa máscara, em particular, ela foi confeccionada a partir de 2 camadas de tecido apenas. Né? Ela já é uma máscara que você pode fazer de modo caseiro, tá? E que acaba tendo uma efetividade interessante para fazer esse controle, tá bom? Beleza, Angelo. Mas acho que está todo mundo sofrendo, tá? Com as questões econômicas. E a gente veio aqui até para talvez mostrar para vocês que não dá para a gente dissociar as coisas. A gente não consegue separar os dois aspectos. A gente não é muito importante a gente levar o lado econômico em consideração, isso é muito importante a gente carregar junto, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar, se a gente não se cuidar, o que pode acontecer? Eu vou fazer essa pergunta até para vocês se indagarem agora. Se tudo abrir amanhã, todo mundo volta a sair da mesma maneira? Será que vai todo mundo voltar a frequentar, fazer festinha do mesmo jeito como se nada estivesse acontecendo? Eu acho que não. Então a gente tem que tentar entender que não é só uma questão de abrir as coisas, mas como a gente abre e se cuidando nesse processo. Fazer essas medidas para que vocês entendam que não é só abrir a porteira, mas sim como que a gente vai se comportar lá fora. Por que isso importa? Vamos supor que a gente reabra tudo aqui amanhã agora. Eu sei que a Unitri, em particular, né, na região de fronteira, né? Eu tenho uma região de fronteira com a Argentina. Eu trago aqui para vocês uma notícia do Paraguai, tá? Foi do começo de junho essa notícia. Vejam que quando a gente não é um país com um povo e um cuidado que faça essas etiquetas, faça o uso desses materiais para controle dessa pandemia e a gente não tenha uma boa conduta mediante ela, os países ao redor não vão nos querer. A gente pode... Imagina para vocês que eu peguei um dado que o pessoal da Nutri muito gentilmente me passou, que foi por uma pesquisa feita a partir do Sebrae da região, para mostrar como o fechamento da aduana impactou no comércio local, né? 78% dos pesquisados afirmou que teve impacto, que sentiu impacto pelo fechamento da aduana. Isso é particularmente importante, por quê? Porque se a gente não tiver uma boa conduta mediante essa pandemia,
o Paraguai, que não tem um número tão grande assim de casos, teve uma crescente agora, mas ela tá muito inferior ao Brasil, né, mesmo por qualquer tipo de proporção que vocês queiram fazer, não vai abrir a fronteira, porque a gente vai levar indivíduos contaminados para lá. Tanto que o próprio Paraguai e a Argentina manifestaram que as últimas escolas que eles vão reabrir vão ser as escolas de fronteira, né? Então, se a gente não toma essa conduta aqui na nossa própria casa, os outros não vão querer nos visitar, não vão querer que a gente os visite, né? Nessa prerrogativa, se a gente não toma o bom cuidado, os bons cuidados de higiene local, de controle, de distanciamento social, de uso de máscara e EPIs, a gente não vai abrir a fronteira jamais, não importa o quanto a gente abrir nosso comércio aqui, não importa o quanto a gente queira abrir, né? Porque o mundo lá fora não vai querer nos receber, isso não depende só da gente, né? Ao mesmo tempo, a abertura da aduana para boa parte das empresas, como mais da metade das empresas falaram que ela é muito importante nesta hora, tá? E por que eu trago isso para vocês? Porque, queira ou não, tomar essas medidas em particular podem ser feitas de maneira cotidiana, e a gente pode adotar isso de maneira cotidiana. Vou até aproveitar esse apontamento para deixar uma coisa clara. Pandemias ocorrem no mundo o tempo todo. Tá? Não é uma pandemia. A gente teve, como eu falei, a gripe espanhola foi uma pandemia que foi extremamente letal. A gente teve a peste bubônica na Idade Média, né, no período medieval, que dizimou a Europa à época. A gente tem um histórico de pandemias. A pandemia moderna, de progressão mais rápida que a gente tem na atualidade, é a Covid. Isso dá por quê? Porque hoje o mundo é muito mais fluido. Hoje você viaja muito mais, você o comércio entre os países é muito maior. Você pode ter essa pandemia através da ingestão de um pangolim, que o pangolim é como se fosse um tatu-bola, né? Que é o que mais se estima que foi o fator causal. Ainda não está claro, mas é o que mais se estima que foi o desencadeante dessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter o surgimento de pandemias em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Tá? Então, entender que esse é um processo natural e que o uso de máscaras, o uso de EPIs tem que se tornar um hábito para a gente no futuro é cada vez maior. E a compreensão de vocês de como a ciência funciona é muito bom também. Por quê? Porque o entendimento rápido da doença permitiu que ela não se tornasse tão grave quanto podia ter sido. Júlio, mas nossa, olha do jeito que tá. Mas acreditem, poderia ter sido muito pior. Sabe em quanto tempo que a gente que demorou para se entender, se perceber que a gripe espanhola estava circulando? 4 anos demorou-se para entender. Imagina se a gente ficar 4 anos com a Covid rodando por aí. A gente teve um grande mérito de entender como isso circula num período de 2 meses. E não é muito fácil você fazer esse processo. Você chega alguém com uma tosse estranha, com uma pneumonia que não sabe de onde surgiu, sem motivo aparente, e até que você diga, rapaz, será que isso aqui é algo normal? E caracterize isso como uma doença, é muito difícil. Como que você separa uma pandemia de Covid de uma pneumonia tradicional? Não é um processo tão simples, tá? Eu vou passar a palavra para a professora Paula, para ela falar um bocado sobre os cuidados que vocês podem ter em relação à Covid e como se cuidar nesse período. Tá bom? E até já pode baixar a minha apresentação, por favor, Sadi. Daí já passo a palavra para a prof. Paula. Boa noite a todos, né, todos que estão nos ouvindo. Agradeço aí a parceria e o convite da Unitri, bem como a parceria com o professor Ângelo, né, nós viemos trabalhando também juntamente sobre esse tema em protocolos de retorno da UCEF Faculdades, né, então todo um protocolo específico da instituição preparando esse ambiente para o retorno dos alunos, por etapas, lógico, né, com cautela. E aproveitando aí algumas palavras do professor Ângelo, gostaria até que nós retomássemos alguns dados, né, os últimos dados que eu tenho são de ontem, né, tendo em vista que só saem os dados atuais no final do dia, então gostaria de retomar alguns dados com vocês, a importância de sempre estar lembrando, né, e qualificando as informações a respeito desse tema, tendo em vista que os casos só vêm aumentando até o momento, né, no nosso país. Então, nós temos aí no Brasil mais de 1.600.000 casos confirmados da doença, nos aproximando de 65 mil óbitos,
Na região sul, né, do Brasil, falando especificamente da nossa região, nós temos 96.383 casos confirmados da doença, com 1.915 óbitos. No Paraná, que é a região da Unitri, de vocês, 31.459 casos confirmados da doença e óbitos no Paraná, 795. E aqui no estado de Santa Catarina, 32.969 casos confirmados, com 393 óbitos. Aproveitando que estamos falando de uma região de fronteira, né, a Argentina está melhor do que a nossa situação, eles têm 80.241 casos confirmados da doença e 1.533 casos óbitos até o momento. Então, essa live se dá mesmo porque nós estamos numa crescente de casos, principalmente agora nas cidades menores, né? Está aparecendo um aumento de casos nas cidades do interior, então a gente retoma esse tema enquanto nós não passarmos a uma decrescente, né? É importante a gente salientar que o controle da situação epidemiológica dos municípios, né, enfim, dos estados e do país, vai depender das ações realizadas por cada um de nós. E nos cabe sempre relembrar, então, as formas de prevenir a infecção pelo coronavírus. Claro que todos sabem, né, o tempo todo é falado que a melhor forma de prevenção é o isolamento social. Não sair de casa se não houver essa necessidade. Porém, algumas cidades fizeram fechamento de alguns serviços, outras não houve a necessidade até o momento, porque os casos estão controlados, mas quando se pensa que precisamos sair, né, por serviços essenciais, ou pela retomada do trabalho, ou pelo trabalho que não teve uma pausa ainda, nós precisamos adotar formas de prevenção, né, dentre elas, a principal, né, seria aí o uso de máscara. Alguns municípios já é obrigatório. O governo federal agora tem uma nova lei aí que deve estar sendo, não sei se foi decretada já, mas que o país inteiro todos devem usar máscara. Então, o uso de máscara é extremamente importante. Gostaria sempre de lembrar, né, porque a gente vê aí pela rua qual é a máscara ideal, né? A máscara que pode ser usada é tanto máscara descartável, só que nesse momento, pela falta do EPI, ela está mais direcionada às pessoas que trabalham no setor de saúde e que cuidam de idosos, né, ou pessoas fazendo home care, cuidados em casa, mas a máscara seria, então, a descartável, ou então a de tecido, essa confeccionada de forma caseira, como o professor Ângelo comentou. A importância dessa máscara é que ela tem, então, aí, um tecido duplo, né, preferencialmente que o tecido que tenha contato com a pele seja de algodão e a outra parte, a externa, que seja um tecido que ele não absorva água, né, então podendo usar aí um poliéster, né, de repente um tecido que o contato com a água não umedeça rapidamente. Então, além do uso de máscara, como o professor comentou, não só utilizar a máscara como? De forma correta. Então, até trouxe uma máscara aqui para a gente retomar. Ela não é um acessório, né? O uso de máscara deve ser colocada pelas presilhas, deve ser bem vedada região da boca e região do nariz. E as laterais também devem ficar bem vedadas, independente se ela seja uma máscara descartável ou de tecido. E a retirada também pelas presilhas, nunca pela parte do tecido, senão você pode se contaminar caso tenha o vírus, né, na sua máscara. Então, além do uso correto, essa preocupação com a máscara adequada, né, com tecido duplo, né, o descarte da máscara, as descartáveis devem ser descartadas em lixeira diretamente, né, e as que são reutilizadas, como as caseiras, elas devem passar por um processo de higienização diário, né? Lembrando que o uso de máscara, independente que seja descartável ou de tecido, ela tem uma duração de até 2 horas. Não se deve ultrapassar esse tempo em função da umidade, né, que a máscara possa ter, porque ela passando a estar úmida, a barreira, que ela faz uma barreira mecânica, ela acaba sendo prejudicada. Então, a importância de a cada 2 horas fazer a troca da máscara, independente se vocês optarem pela descartável ou de tecido. As de tecido, quanto à relação à higienização dessas máscaras, então, diariamente, né, passou 2 horas, guardo num saquinho plástico, não coloco ela, estou trabalhando, por exemplo, não vou colocar ela na minha bolsa, sem estar protegida, porque se ela estiver contaminada, vai contaminar todos os utensílios da bolsa, você chega em casa, começa a tirar os utensílios, seja de uma mochila ou de uma bolsa, você vai levando o vírus para dentro da sua casa.
Então, a importância da retirada das máscaras caseiras, colocadas num saco plástico e daí sim armazenadas dentro da mochila ou de uma bolsa, né? Ou enfim, no próprio bolso, se não estiver carregando nenhum tipo de outro acessório. E a higienização dessa máscara seria 500 ml de água para 2 colheres de sopa de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Né? Fica lá imersa nessa água durante 20 a 30 minutos. Depois ela deve ser enxaguada, né? Pode até ser esfregar com água e sabão, né, para tirar aquele odor forte da água sanitária. Secar bem, passar essa máscara, passou, embalou, né, coloca ela num saco plástico limpo, não pode ser em qualquer saco plástico, e ela está pronta para o novo uso. Então, a importância aí desses cuidados e do descarte da máscara de forma adequada. Outra forma de prevenção essencial é a lavagem das mãos, com água e sabão, né? Só que não é só lavar as mãos, nós precisamos lavar todas as partes das mãos, palma, dorso, entre os dedos, a polpa dos dedos, a pontinha, né? E inclusive acrescentar a lavagem dos punhos. Há uma média de 20 segundos para se higienizar a mão de uma forma satisfatória, né? Isso a Anvisa que orienta, né? 20 segundos é o tempo ideal para que todas essas partes que eu comentei sejam higienizadas. Outra possibilidade de higienizar as mãos seria com solução à base de álcool 70. Então, o procedimento é o mesmo, todas as partes da mão devem ser friccionadas, né? Tem que ter um movimento de fricção. Por quê? Porque o vírus, ele tem uma capa lipídica em torno dele, né? De gordura. Então, tanto a lavagem com água e sabão, quanto a fricção com álcool à base 70, ela tem o poder de romper essa cápsula do vírus e ele acaba morrendo. Por isso, a gente sempre retoma a importância, né, da lavagem das mãos e higienização com álcool 70. Outro meio de prevenção, mesmo estando utilizando a máscara, quando você tosse, é a etiqueta respiratória que a gente chama. Ou você coloca um lenço em frente, né, porque a tosse ela pode fazer que ultrapasse gotículas pela máscara, dependendo de como que está essa barreira mecânica. Então, utilizar um lenço e imediatamente que esse lenço seja descartado numa lixeira, né? Ou então a etiqueta da tosse que a gente chama é tossir na parte interna do cotovelo. Né? Dessa forma. Essa é o que a gente chama de etiqueta da tosse, que também é importante que seja adotada como meio de prevenção de infecção pelo coronavírus. Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente sem a mão estar higienizada, porque a entrada do vírus no nosso corpo, como o professor Ângelo comentou, é através de mucosa ocular, nariz e boca. Então, por isso, sempre esse cuidado com essa região que a gente está comentando. Também nós temos a importância de manter o distanciamento entre as pessoas, esteja vocês onde estiverem, né? Sempre tem que ter um distanciamento aí de no mínimo 1,5 metro de raio. Então, esse distanciamento, a princípio, né, que dá para considerar seguro, mesmo utilizando máscaras, né, tem que ter esse distanciamento, porque as gotículas, se ela chegar a ultrapassar a máscara, ela pode até 1 metro de raio, né, ela pode chegar. Então, a importância desse distanciamento que a gente sempre destaca, estando vocês no mercado, em farmácia, no seu trabalho. Evitar o contato físico com as pessoas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, então copos, talheres, né, o pessoal, nossa região aqui é de vocês também, acredito, chimarrão, né, então bomba de chimarrão, esse não é o momento mais para se compartilhar chimarrão, cada um toma o seu, né, se não puder se abster, né, fora de casa do consumo. E higienizar com frequência os objetos pessoais, principalmente, assim, o celular, né, quando a gente trabalha com o computador ou algum objeto que possa ser compartilhado, o ideal não é compartilhar objetos, né? Mas se não tiver outro meio, que seja higienizado com frequência com álcool 70. Lógico, sempre respeitando aí o manual dos equipamentos, né? Também procurar ficar em ambientes sempre arejados e bem ventilados. Nós estamos agora no inverno, é um período frio, mas nós precisamos também entender que o vírus, né, ambientes fechados, eles contribuem para a infecção do vírus, pelo vírus. Então, os ambientes sempre muito bem ventilados e arejados, mesmo com frio. Evitar o máximo possível o aparelho de ar-condicionado, né, porque ele pode ser aí um meio, né, de disseminação também da infecção. Bom, como que a gente pega esse vírus, né? Então, ele
a partir do momento que ele invade o nosso corpo através de mucosa ocular, nariz e boca. Através, então, do contato físico, né, aperto de mão, um abraço, beijo, né, ou então estou conversando com uma pessoa que ela está sem máscara, né, ou então estamos de máscara, mas muito próximos, lembrando que pode ultrapassar a barreira mecânica. Existem pesquisas que apontam que a proximidade, a barreira mecânica, estando, a máscara, quando eu falo barreira mecânica, né, estando úmida, ela pode, perde, né, um pouco da proteção, então pode ultrapassar algumas gotículas de saliva. Então, essas gotículas, então, nós conversamos, estamos rindo, né? Ou então espirro, uma tosse, através desses meios que fazem com que a gente também se contamine, né? Que a transmissão ocorre dessa forma. E o outro meio de contágio é pelas nossas mãos, né? Com qualquer parte do nosso corpo que teve contato com objetos, né? A gente passa a mão, né? Está contaminado, ou então pega um objeto e depois tem contato com nariz, mucosa ocular e boca. Até porque eu sempre chamo a atenção de vocês, gosto de chamar a atenção, né, nessas lives, que, ó, se eu estou aqui falando e a minha máscara não está adequada, eu vou falar, corro o risco dela descer e cada pouco eu faço isso aqui. Né? E cada vez que eu faço isso aqui, se a minha máscara estiver contaminada, a hora que eu retirar, não tomar o cuidado com as minhas mãos, eu posso me contaminar a partir do momento que eu coloco a mão nas regiões que eu mencionei. Então, eu sempre digo assim, ó, esse vírus, ele é só visível ao microscópio, né? O olho nu a gente não consegue visualizar. Então, a gente esquece, né, desses cuidados, porque a gente não vê, né, esse vírus. Então, a importância de lembrar a cada pouco e qualificar o conhecimento e retomar para que a gente não esqueça desses cuidados mínimos. O período de incubação, então, de 1 a 14 dias, mas os sinais e sintomas começam a aparecer aí, pelo que as pesquisas mostram, em torno de 5 ou 4 dias, 5 dias, um pouco menos, né, começa a infecção, começa a aparecer sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas, eles podem ser leves, como uma gripe comum, né, porém, em algumas pessoas, né, elas têm sintomas graves, né, a doença se agrava. Destaco aí para vocês os grupos de risco, né? Quem são os grupos de risco para a Covid-19? Considerados, então, os idosos, obesos, as pessoas com hipertensão arterial sistêmica, ou seja, hipertensos, né? Pessoas que têm diabetes também, cardiopatia, as pessoas que têm problema de válvula cardíaca, problema de, né, já teve infarto, tem implantes, stents, então pessoas que têm problemas do coração, mesmo que controlados, né? Pessoas com doenças pulmonares, então enfisema, já teve tuberculose, teve lesão, né, de pulmão, enfim, todas as doenças, asma, né, doenças pulmonares, asma também doença, né, crônica, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm o sistema imunológico deprimido por alguma doença, como artrite reumatoide, ser portador do vírus HIV, lúpus eritematoso, entre outras tantas doenças que deprimem o sistema imunológico. Crianças até 5 anos de idade, eles colocaram como grupo de risco. Por quê? Porque normalmente essas crianças, quando elas gripam, há uma tendência de uma taxa de hospitalização maior, né, na época de inverno, quando as crianças gripam. Então, por isso que eles consideram crianças até 5 anos de idade grupo de risco. Bem como gestantes, são consideradas de grupo de risco. E as puérperas, o que são as puérperas? São aquelas mulheres que ganharam o bebê e estão aí numa média de até 45 dias, é considerado puérpera a mulher que ganha bebê até 45 dias após o parto. Por quê? Gravidez não é doença, né? Mas existem uma série de alterações fisiológicas no corpo da mulher, e por isso que se estende a puérperas, que demoram um pouco essas alterações a voltarem, ao corpo voltar a ser como era, né? Então, por isso que incluíram as gestantes e puérperas no grupo de risco também. Né? Então, o grupo de risco tem possibilidade de desenvolver disfunções orgânicas, né? Então a gente nota aí, pelas pesquisas, que essas pessoas, quando adoecem, elas podem desenvolver problemas mais graves, né, que podem estar associados aí ao coração, ao pulmão, aos rins. Né? Existe uma necessidade de internação hospitalar maior nesses grupos, seja em enfermaria para receber uma oxigenoterapia e medicação para combater os sintomas, ou então, a ponto de se agravar e essa pessoa precisar de um tratamento em unidade de terapia intensiva, né? Lembrando que quando a pessoa vai ao tratamento de unidade de terapia intensiva, ela precisa aí de um suporte ventilatório,
é o que a gente ouve falar o tempo todo, de um respirador, né? E ela vai ser colocada num coma induzido para poder receber esse suporte ventilatório. Então, por isso que esses grupos preocupam mais, né? Porque índices mostram que esses grupos desenvolvem a doença de forma mais grave. Mas vale salientar que nós temos aí, mudando um pouco o quadro, a gente vê jovens sem comorbidades, né, que também estão precisando de terapia intensiva, também estão indo a óbito. Então, assim, nota-se que não são apenas o grupo de risco que está com doença agravada. Já existem muitas pessoas que não são do grupo de risco, né, e que já precisaram, sim, de unidade de terapia intensiva, passarem a ventilação mecânica, e também casos de óbito. Então, hoje eu digo assim, os grupos a gente olha com mais cautela, mas todo mundo precisa se cuidar porque ninguém está livre. E eu digo assim, nós não sabemos como que o nosso corpo vai se comportar a partir da infecção. Nós não temos essa certeza, se eu vou ter um agravamento ou não da doença. Né? E quais são os sinais e sintomas dessa doença? O mais comum é aquele da gripe, né? Tosse seca, febre, cansaço, são os mais comuns do coronavírus. Mas também pode estar associado ao corrimento nasal, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor no peito, ou uma sensação de pressão no peito, dor no corpo, aquela dor muscular de gripe, congestão nasal, a perda do olfato e do paladar, então a pessoa passa, né, não deixa de sentir o cheiro e o gosto das coisas, pode ter calafrios, dor de cabeça. Então pode estar tudo isso associado aos mais comuns. E outros menos comuns, mas que também já há relatos, conjuntivite, associadas aos sintomas mais comuns, náuseas e alterações gastrointestinais, né, o que é dor no estômago, diarreia. E também já tem relatos de lesões de pele, principalmente em região de mãos e pés. Mas essas que eu falei agora, conjuntivite, as alterações gastrointestinais e lesões de pele são as menos comuns, porém, também podem ocorrer. É importante a gente lembrar que se a pessoa se sentir doente com esses sinais e sintomas, existe uma necessidade de isolamento, né? Por quê? Porque a partir do momento que você está infectado, a gente não sabe quantos dias, né, porque vejam que de 1 a 14 dias tem um período de incubação, pode começar a desenvolver os sinais e sintomas, o normal, aí, o mais comum, 4, 5 dias da doença, né, mas você já está aí, mesmo que seja assintomático, você pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, começou a sentir sinais e sintomas que a gente está conversando aqui, se isola em casa, né, a pessoa deve ficar em casa isolada 14 dias, que é o período de incubação. Se morar com outras pessoas, a importância do isolamento dentro da sua própria casa, né? Então, assim, tudo que a gente comentou de cuidados, de prevenção, você vai ficar na sua casa com a sua família usando máscara, distanciamento de 1 metro entre os familiares, tudo que você utilizar de utensílios pessoais, copo, garfo, talheres, tudo lavado separado, né? Roupa higienizada separada, dormir num quarto sozinho, né, no caso se for casado, ou dormir com irmãos, enfim, né, passar a dormir sozinho. E o uso do banheiro, se for um banheiro comum, deve ser desinfetado a cada uso da pessoa doente, tanto torneira quanto vaso sanitário. Então tem todo um cuidado específico, né, não basta se isolar na sua própria casa. Se você mora sozinho, ok. Porém, se mora com familiares, tem todos esses cuidados também que devem ser observados. Bom, a gente ouve tudo isso e pensa, né, o que resta para nós, né, qual é o nosso papel? O nosso papel é se informar sobre a doença, atualizar as informações, né, por isso que a gente vem aí com essa parceria com a Unitri, enfim, com os professores, com os alunos, com a comunidade, trocar informações sobre a doença, porque também é uma doença nova, ela tem uma atualização constante de informações, né. A nossa responsabilidade é o cuidado e a prevenção da doença, porque a gente tem um cuidado conosco e com a coletividade, né? E assim, a sensibilizar, né, nós da saúde, principalmente, a gente precisa que as pessoas se sensibilizem, que as pessoas se conscientizem, né, que as pessoas façam sua parte no enfrentamento dessa doença, e a sua parte são os cuidados e os meios de prevenção, né? Nós precisamos perceber que a gente tem uma nova forma de viver e conviver em sociedade nesse momento, enquanto a gente não tem um tratamento específico. Lógico que nós temos aí 17 vacinas sendo
já algumas em testes, né? 2 muito promissoras para talvez ainda final do ano, mas não se sabe ao certo se vai realmente ser esse ano. Mas enquanto nós não tivermos vacina ou medicamento específico para o coronavírus, que até o momento não há, o nosso novo normal será esse, né, que a gente está conversando aqui nesse momento. E a ação de cada um de nós vai impactar na situação epidemiológica do local que a gente vive, né? E essa situação epidemiológica que vai mostrar se a gente mantém ou suspende os serviços da nossa cidade. E é importante destacar aqui, nos serviços mantidos ou retomando os serviços, a necessidade de um protocolo de retomada ou um protocolo de manutenção dos serviços abertos. Né? Então, aí nós estamos falando para instituições, né, empresários, instituição educacional, né? Então, a necessidade que os funcionários cobrem um protocolo e os empresários, né, enfim, se responsabilizem pela edição de protocolos de cuidados dentro das suas instituições, né, para que cobre do funcionário o protocolo, bem como a empresa que não tem, que os funcionários cobrem o protocolo dos empresários, né, porque sem protocolos a gente também não consegue saber o que a gente faz e como que a gente faz. Então, essa situação epidemiológica sempre ela vai ter relação com a manutenção ou suspensão dos serviços e vocês que estão numa região de Porto Seco, né, abertura ou fechamento da aduana de turismo. Então, essa fala se deve a isso, né, a gente parar, refletir o que eu posso fazer, o que eu não estou fazendo que poderia melhorar, né, para que a nossa situação epidemiológica, daqui a pouco, que a gente consiga chegar numa situação de platô e decline dos casos para daqui a pouco, isso tudo vai passar, né, eu digo, é uma questão de tempo, vai passar, e eu conto, né, com o esforço de cada um de vocês, né, de quem nos ouve, para que a gente consiga viver de uma forma mais tranquila possível dentro desse novo normal. Tá? Agradeço a oportunidade mais uma vez, e fico à disposição aí para questionamentos. Certo, então, muito obrigado à professora Paula, ao professor Ângelo, por essas importantes informações, essas importantes colocações, né? Sempre lembrando que as nossas instituições, por serem instituições de ensino, têm esse compromisso com a cientificidade, né? Então, é bem importante a gente sempre destacar isso, né? Professores, mas assim, ó, tem várias perguntas aqui. Eu acho que vai ser bacana esse nosso pós-fala, né? Então vamos combinar assim, o Sadi vai ficar ali colocando as perguntas na própria tela, né? Eu leio a pergunta e aí quem se sentir seguro em responder pode pedir a palavra, enfim, né? Então, nós temos a primeira pergunta do professor Ademir, que é coordenador do curso de administração aqui da Unitri. Ele diz assim, ó, no contexto em que estamos vivendo, fake news, quais os cuidados que precisamos ter em relação às informações que recebemos no dia a dia? Boa noite, Ademir. Em primeiro lugar, eu queria qualificar todo mundo, que eu estou acompanhando as perguntas por aqui, tem perguntas qualificadíssimas, então eu queria dar os parabéns para os participantes, que realmente as perguntas são ótimas, tá? Estou com vontade de ter embalado. Então, Ademir, esse questionamento teu é muito prudente, e te digo mais, isso se torna difícil para qualquer um, mesmo para quem está no meio acadêmico, separar o joio do trigo hoje em dia, tá? Por quê? Porque tem muita informação correndo nesse momento. Né? Você tem muita pesquisa sendo... nesse momento a gente está vivendo um certo frenesi em que até os próprios papers eles estão sendo divulgados hoje num momento pré-análise. Ou seja, eles já aparecem para a gente lá fora sem às vezes ter sido analisado antes. Então, por ter feito o que se chama que é uma avaliação pelos pares, né? Então, às vezes, a gente não tem a convicção de que aquele estudo foi de fato bem delineado e bem feito, o que dificulta um pouco a nossa compreensão o que tá bom e o que não está. Então, a grande conduta, a conduta que seria adequada seria esperar um pouquinho, não acreditar num primeiro ímpeto das informações que estão saindo agora e esperar um pouco para as análises saírem. Há 2 ou 3 semanas atrás, surgiu uma fala de uma representante da OMS falando que os assintomáticos raramente iam transmitir Covid. Isso não é verdade. Na verdade, assim, ela falou isso realmente. O que ela falou é um estudo pequenininho,
de poucos grupos que estava falando para supostamente outros pesquisadores, que quando caiu na imprensa já liberou assim fez com que surgisse um efeito manada de que tudo aquilo estava se dizendo, então é um momento um pouco difícil. A melhor dica que eu posso te dar é uma coisa que eu tenho levado até para mim do ponto de vista acadêmico, calma, espera um pouquinho as informações baixarem, a poeira baixar, para que tudo se consolide, para que a gente possa filtrar e fazer uma peneira do que é verdade e do que não é, tá? Porque hoje em dia não tome nenhuma atitude diferente do que já se sabe, que é o uso de máscara, distanciamento social, e cuidados em geral que a professora Paula magistralmente colocou para a gente aqui agora, né? Então, essa acho que é a melhor dica que eu posso te dar. Dá um momentinho, tá? Deixa a poeira baixar um pouco. Bacana. Deixa eu só aproveitar o Ademir que fez a pergunta, só lembrando, para complementar o professor Ângelo, é a importância que não passar adiante, né, as fake news, sempre verificar essa informação. Então, assim, acho que uma fonte bem bacana para dúvidas que possam surgir são os sites do Ministério da Saúde, da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. Então, assim, procurar fontes seguras de informação que estão voltadas sempre para a saúde. Então, o Ministério da Saúde é uma ótima fonte, como a Organização Mundial de Saúde, basta clicar no Google ali, jogar Ministério da Saúde, Covid-19, OMS Covid-19, que fica mais fácil de obter esses dados reais. Obrigada, Ademir. Certo, obrigado aos professores. A professora Raquel, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, né? Pergunta: considerando o histórico de casos, gostaria de saber quais são os 5 principais sintomas que devem ser observados, que podem caracterizar a portabilidade, indivíduo com o vírus do Covid-19, para que se busque atendimento. Enfim. Raquel, boa noite, né? Bem importante a tua pergunta, né? Porque os principais sintomas, que são tosse seca, febre e cansaço, ele é muito comum de uma gripe, né? Mas o que deve chamar atenção para que as pessoas procurem um atendimento médico é a dificuldade respiratória, ou seja, a falta de ar, que é um indicativo bem importante, que tem que ser analisado como é que está o pulmão dessa pessoa, né, se já há lesão pulmonar, como é que está a oxigenação, porque em um ambiente hospitalar eles conseguem, até hoje na unidade de saúde, conseguem verificar a oxigenação, então através de um oxímetro de dedo já consegue verificar qual é a saturação, né, de oxigênio. Então, acho que assim, o principal independente dos sintomas que nós comentamos, dificuldade respiratória, dor no peito, uma sensação de pressão no peito, é um sinal indicativo de que há necessidade de procura médica imediata. Tá? Então, não deixa essa falta de ar piorar, porque quanto mais falta de ar você tem, isso significa que seu pulmão está comprometido. Então, dependendo da extensão desse comprometimento, haverá uma necessidade ou não de internação, né, de cuidados, de uma internação hospitalar, ou cuidados em casa, né? Isso, lógico, quem vai mensurar é tudo médico, através de exames de imagem, enfim, mas o indicativo importante, então, é falta de ar, dificuldade de respirar, mesma coisa, né? Dor ou pressão no peito. E só fazendo uma ligeira complementação em relação ao que a professora Paula mencionou, eu só também queria ressaltar que, às vezes, a gente grava muito para a Covid a tosse seca, né? Mas ela tá presente em cerca de 65% a 70% dos casos. Já a febre está presente em mais de 90% dos casos. Por isso que ela acaba se tornando um sinal importante até para fazer gerar um certo distanciamento. O que a gente tem que tomar cuidado, como a professora Paula muito bem mencionou, para não gerar uma certa confusão com outras doenças virais que são sazonais a essa época do ano, que podem gerar uma confusão nesse sentido. Bacana, obrigado pela resposta. Professora Elisandra pergunta: em relação aos protocolos de segurança, caso haja retorno das aulas, objetivamente, o que devemos informar aos acadêmicos e orientá-los? Acho que eu vou iniciar essa resposta, né? Então, Elisandra, é uma pergunta muito prudente, e cabe a cada instituição preparar, né, ou em parceria com uma outra, um protocolo de retorno para que esse cuidado seja tomado de maneira responsável de acordo com as suas próprias instalações. Os cuidados em relação à
quando você vai ir para um retorno de aulas, essencialmente são os mesmos que se tem em qualquer outro convívio social. Quando você vai para uma loja, quando você vai para qualquer outro ambiente, essencialmente os cuidados são os mesmos. Sempre ressaltando uma questão que eu acho bastante importante trazer, que climatizador não é sala ventilada. Então, já ressalto aqui agora que para qualquer ambiente em que as pessoas tendam a permanecer por mais tempo, mesmo nesse período de frio, a melhor alternativa que se tem é a abertura de portas e janelas para ter uma corrente de ar que possa permitir uma melhor ventilação nesse ambiente, trabalhar com o mínimo possível de pessoas, com o maior distanciamento possível de pessoas em cada ambiente, né? E usar o máximo possível de barreiras mecânicas, a máscara, como a professora Paula mencionou, mas também as barreiras no espaço em que você se encontra, né? Para evitar essa corrente de ar entre um indivíduo e outro, tá bom? Não sei o que a professora Paula quer acrescentar nesse sentido. Então, acho que é isso aí, o Ângelo bem mencionou todos os aspectos, eles são basicamente o que nós comentamos. O Ministério da Educação, ele editou e publicou um protocolo específico para o retorno ao ensino, né, ontem, isso então está disponível também na página do Ministério da Educação, mas se vocês forem observar, eles giram em torno do que nós comentamos aqui. E, lógico, relembrando o que o professor Ângelo falou, cada instituição tem a sua especificidade de espaços, né, daí que deve ser atentado por cada diretor de ensino, coordenação de curso, isso tem que ser característica especial de cada unidade de ensino. Mas, basicamente, é o que nós comentamos aqui. Certo, obrigado. Aqui acho que é mais um comentário, né, do Valdinei Batiste. O Valdinei é secretário de saúde do município de Barracão, né? Boa noite, parabéns às instituições envolvidas para a realização desse evento, serviço de formação para o exercício de uma cidadania plena em tempos de desafios inéditos, né? Bacana o comentário. A Monique pergunta, quanto ao uso de máscaras, os profissionais acreditam que o uso possa virar hábito para a população, mesmo pós-pandemia? Prof. Paulo, você que adora falar de máscara, fala melhor que eu. Então, em relação à máscara, talvez sim, ela passe a ser um acessório que conviva conosco depois da pandemia, né? Porque a gente ainda não sabe, teremos uma vacina, possivelmente, seguramente que sim, mas não se sabe quanto tempo essa vacina vai dar anticorpos para as pessoas, né? Se vai todo ano ter que fazer uma nova vacina, se o vírus vai mutar, se não vai, se vai poder ser a mesma, se vai ter que rever a vacina. Então, possivelmente na época de inverno, né, a máscara outono e inverno, ela passe a ser um acessório, sim, como nos países asiáticos, né? A gente vai acabar se acostumando com isso, né? Mas é uma grande possibilidade que sim. Não podemos afirmar seguramente, mas possivelmente sim. E já acrescentando, é sempre importante trazer que a gente tem várias doenças respiratórias. Coronavírus, nós temos diversos rodando por aqui no mundo sazonalmente. Boa parte dos resfriados são infecções virais por coronavírus, né? Então, o uso de máscaras acaba também suprimindo essa transmissibilidade a partir daí, né? Que é o que é muito importante se ressaltar, né? E só para deixar também, para vocês entenderem, o primeiro surto de influenza, que foi bem relatado, ele causava até cegueira. Só que a gente tem você tem uma manifestação de sintomas variada de acordo com cada tipo. Não é que necessariamente o vírus mudou, mas a população também acabou se selecionando dos mais suscetíveis para os menos suscetíveis. Então, o uso de máscaras vai permitir que a gente diminua essa transmissão da Covid, mesmo lá na frente, caso ela continue se transmitindo, que pode ser uma tendência também no futuro. Por que não dizer? Certo, obrigado. Outra pergunta da professora Elisandra, coordenadora do curso de Pedagogia. A temperatura, quando medida, é uma forma segura ou é um mito a temperatura? Segundo informações, a temperatura poderá se manifestar mais tarde e a pessoa já está contaminada? Então, Elisandra, isso vai em torno do que a gente estava falando até agora. Alguns aspectos. A temperatura, ela sozinha não é tão específica, né?
Não é uma coisa tão específica da Covid. Ela pode ter uma febre por inúmeros motivos, mas ela é um fator muito presente. Quando a gente fala de controles de massa de muitas pessoas, em que você não consegue testar todo mundo na porta do teu estabelecimento, a temperatura se torna um recurso viável. É verdade que a febre ela pode se manifestar posteriormente à contaminação. No entanto, os sintomas aparecem muito mais no pico de manifestação viral. Então, é um momento que a pessoa, além de estar manifestando sintomas, ela está com uma maior transmissibilidade. Não quer dizer que ela não transmita antes, mas ela tem uma tendência maior a transmitir naquele momento. Então, o uso da temperatura é um recurso que é válido para a gente tentar mitigar um pouco esse convívio com possíveis contaminados, desde que bem feita, porque é um cuidado que muitas vezes os estabelecimentos não tomam tanto assim. Ela tem que ser feita do jeito certo, com o aparelho adequado e bem regulado. Isso é importante deixar claro. Certo, bacana. Então, essa pergunta aqui, o professor Ângelo já havia se candidatado, né, professor? Então, as descobertas publicadas no periódico científico de New England Journal of Medicine, quarta-feira 17, levam a crer que as pessoas com sangue tipo A correm risco maior de desenvolver sintomas mais intensos quando infectados pelo novo coronavírus. Na sua opinião, você acredita que esse estudo, que o tipo sanguíneo e os genes estão ligados à Covid-19 grave? Eu tomei uma liberdade, eu pedi para falar dela, mas a professora Paula, por favor, pode, né, entrar junto a hora que quiser. Fiquei preocupado, professor, eu tenho sangue tipo A. Então, mas o que é? Esse estudo é um estudo muito interessante, né? O New England Journal of Medicine, ele é um periódico muito importante. Mas, assim, isso é uma constante quando a gente fala de novas doenças. A gente sempre busca uma correlação com alguma coisa, com tipo sanguíneo, com aspectos genéticos. Em relação a tipo sanguíneo, ele não costuma não bater, tá? Mas não quer dizer que não possa ser verdade. Esse estudo ainda é pequeno, mas é promissor. Ele é um bom estudo, foi bem delineado, mas é um estudo pequeno. Quando a gente fala de um estudo que sai, é muito difícil a gente extrapolar ele com pequenas populações até que a gente consiga reproduzir esse estudo em várias populações, em grupos maiores, em outras metodologias, ou metodologias semelhantes, mas que abranjam populações maiores. Então, é muito difícil a gente afirmar que essa correlação é real, tá? Agora, a gente pode falar que está ali, como qualquer outro estudo, a gente pode afirmar 1 milhão de coisas a partir de estudos que possam ter saído até o momento, tá? Mas ele é um estudo promissor, bem feito, mas a gente tem que ir com um pouquinho de calma, ainda indo em linha, é o que acho que tinha respondido, acho que era para Ademir, o nome do amigo, né? A gente tem que ir com um pouco de calma nessa hora, colocar um pouco o pé no freio, mas esse estudo ele é um bom estudo, está bem delineado e cabe mais pesquisas nesse aspecto. Certo. Tem outra pergunta. Oi, prof. Paula, gostaria de falar? Não? Outra pergunta do professor Ademir. Quais são as maiores dificuldades que o campo científico está encontrando para encontrar uma vacina contra essa doença? Eu vou começar, passo para a Paula em seguida. Que, na verdade, Ademir, são as mesmas dificuldades que qualquer vacina passa. Entendam que as vacinas elas têm que imunizar, serem seguras e serem produzidas em larga escala, né? O processo para a produção de vacina é um processo demorado. A gente consegue vacinas depois de vários anos de pesquisa. A gente está tenta para a Covid tornar algumas etapas mais rápidas por causa do desenvolvimento do processo científico que nós tivemos nos últimos anos. A ciência evoluiu muito da vacina da polio, por exemplo, né? A gente teve um desenvolvimento muito importante científico de lá para cá. No entanto, as vacinas têm um processo burocrático para ocorrer. As vacinas mais rápidas que a gente tem notícia nunca demoraram menos que 2 anos. Na verdade, as mais consolidadas foram menos de 5 anos. A gente pode encurtar esse passo agora? Até certo ponto, sim. Mas pense que tem que ser uma vacina segura, que não vai estar disponível para 100 mil pessoas. Ela vai ter que estar disponível para bilhões de pessoas. Então, o cuidado com ela, você não vai poder fazer um estudo com 5 mil pessoas e achar que esse estudo é extrapolável para bilhões delas. Você tem peculiaridades genéticas em determinadas populações que devem ser levadas em consideração. E quanto mais você exponencializa a tua amostra, quanto maior você torna a tua amostra, maior o grupo de pesquisa que você precisa trazer isso para poder extrapolar que a tua vacina é efetiva e segura.
Tá? Então, essa é uma dificuldade tradicional. Além de que você tem que entender se vírus muta ou não. Essa vacina vai durar? Vai durar quanto tempo? Eu tenho que tomar vacina de gripe todo ano. Será que vai ser assim com a Covid? Se for, como que a gente vai fazer esse processo no decorrer dos próximos anos? Então, o processo de produção de vacinas ele não é um processo simples. Ele normalmente é um processo muito demorado. Certo, obrigado. Nós temos mais aqui. Amanda Winter. Surtos epidemiológicos têm origem dos vírus através do consumo de animais na nossa alimentação. O corte disso ocasionaria de não termos mais surtos como este? Não sei. Eu posso dar um engage nessa hora? Não sei se eu... Pode? Boa noite, Amanda. Na realidade, esse consumo de animais, né, muito diferente do que a gente está acostumado, não é uma tradição, né, é uma tradição que vem lá do Oriente, né, e dos países asiáticos. Então, já se pensa, né, a China já vem pensando também em proibir o consumo de alguns animais que para eles é muito comum, em função desse desenvolvimento de algumas pandemias associadas aí ao consumo desses alimentos, né, exóticos, digamos assim. Mas também não há nada 100% comprovado que o coronavírus tem relação com o morcego ou não, né? Então, para exterminar esse hábito, né, teria que ter certeza absoluta, mas já há uma tendência aí dos países que consomem animais exóticos que têm relação com doenças que transmitem para os humanos, que sejam abolidos, né, esses hábitos, mas é uma questão também de tempo, tem relação com cultura, isso também tem que trabalhar toda uma cultura, né, das pessoas, mas me parece ser uma tendência, sim. E só aproveitando o gancho, todo ano a gente tem algum tipo de surto de gripe suína, gripe aviária, H1N1 foi chamado de gripe suína, né? Então, eu não acho que isso seja uma prerrogativa exclusiva do morcego ou do pangolim. A principal aposta hoje em dia está no pangolim, de surgimento dessas enfermidades. Só que, assim, apesar de eu entender que o consumo de animais ele é relevante nessa transmissão, a gente tem que entender que a gente tem contato com animais de diversos aspectos. O que pode me dizer que eu não posso ser mordido por um morcego e ter essa transmissibilidade? Pode ser que o consumo diminua, mas não ele mitigue talvez essa transmissibilidade, né? Mas ele não vai inibir a possibilidade de novas pandemias surgirem, tá? Então, duas coisas um pouco separadas nessa hora. Certo. Professores e o público que nos acompanha, como nós tínhamos combinado essa live até as 8h30, né? Então a gente já passou 10 minutos e tem algumas perguntas aqui. Algumas que se repetem, eu vou colocar, né? Para que a gente, por exemplo, a pergunta que a Giovani fez, né? E nós, enquanto instituição de ensino, que cuidados devemos ter, como orientar os acadêmicos, quais são os protocolos de segurança, né? Acho que, de certa forma, ela já foi respondida, né, professores? Se vocês querem comentar mais alguma coisa, professora Paula, professora... Eu acho assim, que o protocolo, ele é muito específico, né? Quem vai elaborar os protocolos, é importante que leia, né, os protocolos específicos, que, como eu comentei, já tem um protocolo específico do MEC. Algumas instituições de ensino já colocaram à disposição nas suas páginas os protocolos de retomada das aulas. Então, assim, mesmo não sendo uma instituição de ensino, as outras, elas podem também se embasar nesses protocolos que já estão sendo divulgados. Mas o que é importante é ter um protocolo para que essas normas sejam seguidas por todos e que as pessoas que não seguem também que possam, né, sofrer sanções, porque já pensando que é em função da saúde coletiva, mas que os protocolos, então, eles estão cada vez mais expostos, né, lógico, em sites confiáveis, né, mas que é muito tranquilo de cada instituição elaborar o seu, né, basta aí fazer pesquisas e é tranquilamente, porque ele gira em torno do que a gente comentou, né? Então, é só compilar algumas informações confiáveis e elaborar um protocolo institucional.
Bacana, bacana. O Luiz Alves, alguém que já pegou o vírus corre o risco de pegar novamente? A gente ainda não tem certeza, Luiz. Num primeiro momento, a gente tem que averiguar quão duradoura é essa imunidade, né? E se saber se o assintomático ele tem a mesma probabilidade de pegar esse vírus do que um sintomático foi. O que os estudos preliminares mostram é que, isso é preliminar ainda, tá? Só para deixar claro aqui, que os assintomáticos eles costumam ter uma imunidade menos duradoura e potente do que os que manifestaram sintomas. Tá? A gente ainda não tem certeza dessa hipótese, tá, cara? Uhum. Temos uma pergunta que eu não saberia identificar especificamente, deve ser algum administrador do nosso Face, né, da Unitri. Mas, senhores, existe algum tipo de medicação que pode ser tomada de forma preventiva? Essa em particular eu quero que fique bem enfático aqui. Se querem levar alguma coisa daqui hoje, que seja isso, por favor. Não existe hoje, tá, medicamento que se tome. Na verdade, não existe um protocolo medicamentoso ainda bem consolidado. Tá? Mas preventivamente, como prevenção de Covid, só distanciamento social, máscara, higiene, etiqueta da tosse. Tá? Não existe medicamento para isso. Podem falar de cloroquina, podem falar agora em vermectina, que está na moda. Isso pode surgir várias outras hipóteses, mas não tem nada que corrobore na ciência. Eu quero fazer uma separação aqui. Um estudo in vitro que mostra que o medicamento é promissor é um estudo feito com uma cultura de células numa plaquinha, que é analisada em microscópio. Não quer dizer que no teu corpo vai funcionar do mesmo jeito. Até porque a própria ivermectina, que o pessoal está falando agora, a dose que foi efetiva para inibir o Covid, ela é 1.700 vezes maior do que a dose tóxica para um ser humano. Tá? Então, não tem um medicamento ainda. Então, evitem qualquer tipo de correria, qualquer tipo. E assim, se tiver quem vai passar isso de fato vai ser uma equipe médica, porque isso tem que ser feito de maneira responsável. Porque basicamente medicamento nenhum é isento de efeitos colaterais. Tá? Eu gostaria só de lembrar, complementando ali o que o professor Ângelo falou, que a forma mais eficaz de prevenção, além do que a gente comentou até então, é uma boa alimentação, né, contribuir para que o sistema imune esteja rígido, né, uma boa alimentação e uma boa ingesta hídrica, né, beber bastante água. Então, acho que a melhor forma de prevenção são os meios que a gente comentou, associado a uma boa ingesta hídrica e uma boa alimentação. E descanso, né, noites de sono bem dormidas. Legal, bacana, ótimas essas dicas. O Diego Jimenez, um irmão argentino aqui perguntando, vocês acham que para antes do fim do ano é possível que a gente tenha a possibilidade de abrir a fronteira? É difícil a gente aferir isso, Diego. A gente Sim. tem que entender muito como essa pandemia vai se comportar. As pessoas elas buscam uma curva e um pico de uma pandemia, quando na verdade essa pandemia ela não tem se comportado como um pico. Ela tem se comportado como uma subida e um platô que a gente chama de ups and downs, né? Ela tem subidas e descidas breves. Ela não funciona muito como ondas, ela não funciona como pico. A gente tem que entender como essa pandemia se comporta e, mais que tudo, como ela se comporta mediante o que a gente faz. Então, é um pouco difícil a gente fazer qualquer afirmação do que vai fechar, do que vai abrir, porque mesmo que você tenha algum comportamento epidemiológico no decorrer do tempo, você não tem como ter certeza de como as autoridades vão se comportar mediante a isso. Né? Então, olha, seria chute para você. Bacana, exatamente, né? Seria um chute, né? A Daiane Almeida pergunta, e no caso das escolas de educação infantil, então a situação fica mais complicada o retorno, porque como fazer uma criança usar máscara, respeitar os cuidados e protocolos de segurança? Realmente é uma preocupação importante, porque, queira ou não, as crianças elas têm um potencial, gostam de abraçar, né? E elas podem até não ser um grupo de risco necessariamente, de grandes casos de complicação e morbidade, mas elas são passíveis são agentes transmissores da mesma maneira. Né? Certo. Aqui um comentário da Prof. Márcia Bini, né? Observa-se pela fala dos palestrantes
que é a responsabilidade de todos, cada um fazer sua parte, né? Então, isso eu acho que é bem evidente, né? Então, já valeu a noite. E para fechar as perguntas e fechar a nossa live, né, enquanto perguntas, o Maicon Alan pergunta, uma curiosidade, o vírus tem realmente o poder de mutação de organismo para organismo? Quer falar, prof. Paulo? Não, fica à vontade, pode contribuir. Assim, Maicon, o vírus, ele passa por milhões de anos de evolução em poucos dias dentro de um organismo, né? Você tem incontáveis vírus se reproduzindo dentro de você. Por um aspecto evolutivo, alterações de algum grau no DNA viral podem ocorrer. Tá? Só que a tendência dos vírus é chegarem num ponto em que eles se estabilizam. A COVID, por algum motivo que a gente não sabe ainda, ela parece estar muito estável. Ela parece não ter mudado muito do momento em que ela foi identificada para agora. Tá? Tem alguns perfis que têm se identificado, a gente consegue mapear de onde ela veio, a gente consegue mapear quais as populações que ela passou, quais os animais que ela passou, a gente consegue perceber porque você fica com alguns traços de material genético no DNA viral. Você consegue fazer um mapeamento retroativo nesse sentido. Mas esse poder de mutação ele existe, tá? E efetivamente a gente tem uma mutação diferente de gripe todo ano, né? Efetivamente a gente tem algum outro tipo de manifestação viral anualmente, né? Então, sim, e a gente tem milhares, milhões de vírus, bilhões, quiçá, rodando por aí que às vezes a gente nem identifica. A gente tem vírus no rim, que há alguns anos atrás o pessoal quis pesquisar vírus no rim para ver se tinha alguma manifestação viral no rim, e se viu que tem vírus no rim, mas que eles não fazem nenhum tipo de efeito, não tem nenhum tipo de manifestação no corpo específica, mas que eles estão lá, estão presentes, e até que eles estejam estáveis, eles não têm nenhum motivo para serem patogênicos, né, gerarem algum efeito adverso para cada indivíduo. Michael, também acho que vale destacar, né, Ângelo, que já existe uma mutação do vírus dentro do nosso país, né? Já foi identificado que houve uma mutação dele aqui dentro do nosso país. Certo. Então, professores e público que nos acompanha, né, eu acho que, na medida do possível, aí conseguimos atender todas as perguntas, né? O nosso horário também já extrapolamos aí em 20 minutos, né? Agradecendo a professora Paula, agradecendo o professor Ângelo pela sua disponibilidade. Eu sei que vocês têm outros compromissos, uma agenda também apertada e conseguiram nos atender aqui. E agradecemos novamente, né, a parceria do CIF, né, o Comitê de Combate ao Covid, a Ascoagrin, né, Associação Comercial, o Grupo de Liderança La Fronteira, as instituições aqui, a Unitri, a UCEF, todos os seus cursos, os seus professores que acompanharam, porque, como alguém falou aqui no chat, né, o importante é que a gente dissemine a informação, dissemine conhecimento embasado, conhecimento técnico, e que a gente se cuide, que a gente siga esses protocolos. Quem sabe uma dica, né, professores, que os empresários possam adotar esses protocolos verdadeiramente nas suas empresas, né? Nós aqui nas instituições, enfim, que adotamos isso e sigamos isso, né, à risca, né? Então, muito obrigado pela parceria de vocês, pela fala de vocês. Não sei se vocês querem deixar uma boa noite aí, uma fala final. Queria agradecer ao convite da Unitri, foi um grande prazer estar com vocês, sempre muito amigáveis, sempre muito prestativos. Coloco à disposição o nosso curso de odontologia da UCEF Chapecó para qualquer esclarecimento, para qualquer parceria, tá? Foi um grande prazer, as perguntas foram excelentes, então eu queria dar parabéns aos participantes aqui do dia, que foram ótimas perguntas que permitiram a gente engajar ainda mais esse debate. Eu aproveito também para agradecer a parceria da Unitri, de todos os envolvidos, né, e aos ouvintes que estiveram conosco até agora, e nós confiamos em vocês, né, para esse embate, esse enfrentamento, que a nossa conversa aí seja válida para ter qualificado o conhecimento de todos, e que a gente realmente entre
né, 100% nesse enfrentamento, né, que deu para ver que o comprometimento, primeiramente, tem que ser nosso, né, e nós cobramos aqueles que estão em torno para que tudo dê certo. Boa noite, obrigada. Certo, pessoal. Então, grande abraço a vocês, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado ao público, aos internautas aí que nos acompanharam pelo Facebook da Unitri ou pelo YouTube, o nosso canal oficial da Unitri, né? Então, uma boa noite a todos e nos vemos por aí. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.